Obrigada, Senhor, pelo bom dia que o Senhor nos concedeu com vida e saúde. Abençoa também todos os pais, Senhor, que hoje é o dia deles, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo e sempre saibam conduzir o seu lar. Abençoa, Senhor, o culto divino e que tudo seja inspirado a nós. Tudo isso te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É bom a gente rever mais uma vez juntos aqui, um pouquinho na casa de Deus, né? Nós sempre temos a alegria de poder estar na casa do nosso Pai. Esse é o nosso verdadeiro Pai mesmo, que nos cuida, que tudo, né? Hoje foi o Dia dos Pais, foi um dia atípico para mim, né? Primeira vez que no Dia dos Pais, eu não tenho mais meu pai. Não foi fácil, não. Falei com a minha mãe. Mas o conforto é que, mesmo que a gente não tenha mais a presença do Pai, as coisas que Ele fez pela gente, as coisas que Ele ensinou para a gente, é o que deixa a gente continuar. Né? Porque a vida aqui, ela passa, mas, na verdade, quando a gente se prepara para Deus, com Deus, a gente ainda tem a esperança de uma vida eterna. Né? Nessa noite nós viemos aqui para ouvir e para participar com os irmãos e ler junto alguns versos que fala sobre a salvação. A salvação para nós é algo muito importante. Por esse motivo você está aqui hoje. Porque você buscou essa salvação. Porque você aceitou ela um dia. E porque você a quer muito. Não é verdade? Duvido alguém que está aqui hoje que não quer a salvação. E Jesus está com essa salvação disponível para você e para mim. Para você que está na internet, vai ouvir depois ali, vai ouvir essa mensagem. Deus também está com a salvação na mão para você. E para todos aqueles que buscarem a Deus, a salvação está disponível. Deus deu o seu único filho para morrer por nós, para salvar todo mundo. Então essa condição está disponível a todas as pessoas. A salvação como que podemos ser salvos por Deus? Como que podemos ser salvos? Qual que são algumas das formas? Na sua opinião, a salvação é uma herança dada por Deus ou uma conquista humana? Uma opinião simples. É algo dado por Deus ou é uma conquista humana? Lógico que é algo dado por Deus. A conquista humana é quando você resolve que você quer a salvação, é uma conquista porque você chegou a querer isso, pedir isso para Deus. E Ele já deu disponível para todo mundo. Mas existe uma diferença, porque está disponível para todo mundo, mas nem todos sabem como buscá-la. Sabem como abraçar a salvação. Sabe? Está disponível para todo mundo, mas existe uma diferença das escolhas, né? Um escolhe que quer a salvação e todos querem a salvação, mas nem todos sabem como buscar. Então Deus coloca isso à disposição para todas as pessoas. Tem um verso aqui que fala sobre isso. Vamos ler lá? Lucas 10, 25 e também 18, 18. Vamos abrir a Bíblia lá. Lucas 10, 25 e também no 18, 18. Também, mais alguém pode achar João para nós, que nós vamos ler mais uma passagem de João, João 1,12. Então vamos lá, a primeira é Lucas 10, 25. Alguém encontrou? Pode ler para nós, por favor. Então as pessoas estavam preocupadas com isso. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Tem que fazer alguma coisa? Ou ela é só eu querer e pronto, né? Vamos lá, 18, 18, Lucas 18, 18. Então, essa pergunta não estava ecoando apenas lá naquela ocasião. Eu acredito que muitas pessoas ainda se fazem essa pergunta. O que eu preciso fazer então? E quem é que responde? Deus mesmo responde. Deus responde o que nós devemos fazer. Seja obediente, guardar os mandamentos, fazer aquilo que é bom para você, para o teu próximo, né? Essas são as questões sobre a salvação. E João 1, verso 12.
Então é preciso crer no nome de Jesus e precisa querer ser filho de Deus. Agora, vocês sabem que filho tem diversos tipos de filhos, né? Tem os filhos que o pai fala, ele já vai fazer, ele é obediente. Tem aquele filho que você pode falar 10.000 vezes, ele não vai. Tem aquele que fala, daqui a pouco eu vou e não vai. Tem aquele que fala que não vai, mas daí vai. Até tem um na Bíblia que fala assim, falou que não ia, mas depois foi. Então, na verdade, assim, ser filho de Deus é você estar buscando a salvação que está em Deus em todos os momentos. O que é buscar a salvação? É você fazer aquilo que agrada ao Pai. E você estará buscando a sua salvação sempre. E aqui fala também em João 3, verso 4, 1 João 3, verso 4, está perguntando aqui o seguinte: já que a salvação é estar então com Jesus, e Jesus ele está, em Jesus não há nenhum pecado. E quando ele pede para nós guardarmos a lei dele, guardarmos aquilo que ele pede, ele está pedindo para a gente se ficar longe do pecado. Então aqui a pergunta é, o que é o pecado? O que é o pecado? 1 João 3, 4. Então assim, as pessoas que transgridem a lei, elas não estão disponíveis para a salvação. Porque, obviamente, você está em pecado e o pecado é contra Deus. Então nós temos que, cada passo, estar tentando nos livrar do pecado para agradarmos a Deus. E aí nós estamos buscando, assim, dessa forma, a salvação. Pecado é uma má ação, é uma coisa que a gente faz que não se deveria ser feito. Desobediência à lei de Deus, cuja consequência é a morte. Segundo Romanos 6, verso 23, o pecador precisa experimentar mediante a ação do Espírito Santo. Também João 14, verso 8 fala, para redimir com Deus. E João 1, 9 e Atos 2, 38 também está concordando com isso. Que o pecado, ele afasta você de Deus. E afastando você de Deus, afasta você da salvação. Porque a salvação está em Deus. Aonde surgiu o pecado? Isaías 14, verso 12 a 14. Então é Isaías 14, 12 até o 14. E Ezequiel 28, verso 14 a 18. Então, são 3 versos aqui que fala sobre aonde que surgiu o pecado. Nós sabemos, nós que já estudamos bastante, sabemos aonde surgiu o pecado. E o pecado ele vem sendo cada vez ele está ficando mais complicado para o mundo. O pecado, cada vez que a gente está mais longe de que Jesus esteve aqui, de que Jesus fez as coisas, as pessoas têm esquecido de Deus, esquecido da salvação, esquecido dos atos que devemos fazer para agradar a Deus todos os dias, sabe? Infelizmente, por isso que o nosso mundo está assim tão mal, né? As pessoas estão andando na rua, não tem segurança, nós dependemos de pessoas que foram colocadas para cuidar do povo, mas não estão fazendo isso. Então o mundo está meio complicado para a gente viver, né? E Cristo, quando ele oferece a salvação, ele está falando o quê? Um dia vocês vão sair desse mundo. Essa é a salvação que a gente aguarda. Sair de todo esse mundo mal, onde há morte, dor, essas coisas que depois não vão existir mais. Então vamos ler lá o verso. Quem encontrou para nós Isaías 14, 12 ao 14? Então, isso. Então, olha só o que aconteceu. No céu, parece que não haveria nenhuma possibilidade de um lugar perfeito acontecer algo que chamasse pecado. Mas o que aconteceu? Um ser que era perfeito, ele tinha sua posição, ele era muito importante, e ele quis ser mais importante ainda. E aí, nesse caso, ele quis ser maior do que o seu próprio Criador. E aí, quando ele almejou isso no coração e não tirou isso mais do coração, e foi alimentando essa ideia e foi falando para outros anjos, e a gente sabe como que surgiu isso, a história ali. Nós sabemos que surgiu no céu. E a pergunta que fica, que muitos fazem, é por que então Deus não terminou com o mal na hora? Era tão fácil para ele, né?
Mas Deus é um Deus de amor, lembra disso. Ele é um Deus de oportunidade também. E nessa oportunidade de Deus está contida a salvação. Sabe que quando foi dada a oportunidade para Satanás voltar atrás, que não era Satanás, ali era Lúcifer, que chama-se anjo de luz. Ele estava ali, ele era perfeito, ele tinha esse desejo no coração dele. Deus deu a oportunidade dele se arrepender, mas ele não se arrependeu. Por isso ele foi expulso do céu. E agora ele teve a sua oportunidade e não aproveitou a salvação que foi dada a oportunidade para ele. Então, a rebelião surgiu no coração de um anjo perfeito, em pleno exercício do seu livre-arbítrio. Lúcifer, no latim, que significa portador de luz, era o querubim da guarda, desejou usurpar o governo de Deus, a sua lei e soberania. Semeou enganos no céu. A palavra iniquidade, em Ezequiel 28, indica a crença de que Deus era injusto. Ele falou assim, Deus é injusto com vocês, Deus ele só manda vocês. Então ele colocou algumas discordâncias para que os anjos também acreditassem na ideia dele. Mas nós sabemos que ele não conseguiu enganar todos os anjos. Fala-nos que ele também difamou e o seu orgulho, beleza e sabedoria. E a sua soberba foi expulso então do céu. Segundo Timóteo 3,6 e Lucas 10,18 fala como que foi essas coisas que aconteceram no coração. Vocês acham que essas coisas que aconteceu com Lúcifer lá no céu acontecem com alguns seres humanos aqui na Terra também? Né? Porque as pessoas elas têm um intuito de ser grandes. Muitas pessoas que nós conhecemos no mundo por ele ser mal, elas sobem na vida, mas elas sobem de uma forma que não é honesto, que pisa nos outros, que não é a vontade de Deus que fosse assim. Né? A vontade de Deus é assim, que cada um ajudasse o seu irmão a andar também. Se tivesse alguém caído, que alguém fosse lá e levantasse. Assim como Jesus fazia quando andou aqui na terra. E nós que seguimos a Jesus e queremos a salvação, temos que fazer as mesmas obras dele. E isso para o mundo não é uma coisa tão normal, né? Mas para nós deve ser. Nós devemos ser honestos, ainda continuar amando o nosso semelhante, mesmo que o nosso semelhante às vezes seja meio difícil de aguentar ele, você tem que amar ele. A Bíblia fala assim que para você obter a sua salvação, você precisa chegar ao momento de amar até os seus inimigos. Então, assim, a gente ainda precisa melhorar. E a salvação é algo assim, ó, não é uma coisa que hoje você está aqui e amanhã você resolve a receber a salvação. Você resolve receber a salvação e você luta por isso todos os dias. E você vai cada vez ficando melhor, porque Deus te dá força. Quando você quer a salvação, não tem como Deus falar assim, você quer, mas eu vou pensar. Não tem isso. Deus ele quer a salvação de todos. E ele espera que todos abram o seu coração e ofereçam essa oportunidade para Deus, né? Quando o pecado entrou no planeta Terra, Gênesis 3, 1-7 e Romanos 5-12, está falando que foi lá no jardim. Concordas, né? Lá no jardim do Éden, nós sabemos que Satanás então agora foi expulso do céu, e no jardim do Éden ele chegou lá e se apresentou como uma bela serpente, que era muito colorida, e aí ela tinha asas, e ela então era muito bonita, e estava lá justo naquela árvore que não era para eles tocar. E Eva passando por ali, viu e a serpente enganou ela. Né? E nós sabemos que o pecado surgiu daí, mas não foi só ela, a escolha de Adão também teve a sua consequência, então nós vemos assim que surgiu lá no jardim. Então, da mesma forma que Lúcifer reivindicou ser semelhante ao Altíssimo, segundo Isaías 14, que nós lemos, ele sugeriu que Eva, que ela seria também como Deus, como ela falou ali em Gênesis 3:5. A ironia do texto sagrado é que a tentativa de se tornarem como Deus tornaram-se semelhantes a Satanás. Porque Satanás que não acreditou em Deus, né? Quando Eva e Adão ali não acreditaram totalmente em Deus, 100% em Deus, e ficaram contra a serpente, e ficaram ali pensando, pode ser que seja, só essa dúvida levou eles a pecar. E aí eles então não ficaram igual a Deus, não, como Satanás falou. Como Satanás também queria ser maior que Deus e também não ficou, né? Então nós vemos assim que Deus ele é maior, que Deus ele sabe lidar com as suas criaturas. E ele é que nos dá a oportunidade de salvação a cada dia, porque nós somos pecadores. Né? Nós temos pensamentos que nos levam a pecar,
né? Se nós chegarmos no final de um dia e não pedirmos perdão para Deus, já é perigoso para nós, porque nós precisamos pedir perdão sempre, porque nós erramos de várias formas. Através do nosso olhar, nosso pensamento, nossa, tantas coisas, tantas formas, né? Que nós pecamos muitas vezes. Quando que surgiu o plano da salvação? Então agora aconteceu o pecado. E o plano da salvação, ele surgiu de onde? Efésios 1, 4 e 5. Apocalipse 13, verso 8. Vamos ler esses dois versinhos. Efésios 1, 4 e 5. E Apocalipse 13, verso 8. Quem encontrar pode ler para nós, por favor. Isso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só que completo esse verso, né? Esse verso é completíssimo. Através de Jesus, como que era o plano, todo certinho. Então não tem assim, Deus não foi assim, uma surpresa entrar o pecado, agora vamos achar um jeito de salvar. Não. Deus já tinha tudo certinho caso acontecesse. Então Deus já estava preparado para nos salvar. 13, verso 8. Então veja bem, lá desde a fundação do mundo, quando antes, né, de tudo, Deus já existia e já tinha o plano, e quando ele formou a terra, ele já colocou tudo certinho, era tudo perfeito, era tudo muito bom, até que o pecado veio. Mas também Jesus já estava preparado e veio, e nós sabemos que ele nos salvou lá na cruz, e tem a possibilidade de que todos possam sair desse planeta aqui livres do pecado, através da salvação em Jesus. Amém? Perguntinha 5 fala como que foi a crucificação de Jesus. Veja depois em João 18 a 20. O relato da morte de Jesus, a gente sabe que Jesus ele veio, ele fez tudo conforme o Pai havia pedido. Ele fez tudo conforme agradava o seu Pai. Mas as pessoas que estavam vendo Jesus gostavam dos milagres, gostavam de estar perto de Jesus. Muitos estavam perto de Jesus para ver outras coisas, para achar um defeito em Jesus, coisa que ninguém encontrou. Por isso ele que nos trouxe a salvação através da sua morte. Então, nós vamos ler agora aqui João 18 a 20. Eu não sei se está certo se é só os versos agora. Mas aqui diz o seguinte, o relato da cruz, nós temos certeza de que Deus ele foi completo na salvação que ele fez por nós, porque ele não teve pecado algum, e ele deixou a sua divindade. Isso é bem bom e claro a gente saber, né? Ele deixou a sua divindade de lado e veio dependendo do seu Pai para fazer toda a sua obra, e ele fez a sua obra e foi perfeito em todas as coisas, agradou o Pai em todas as coisas. Vamos deixar esse verso aqui que talvez não dê bem o que a gente precisa. Na cruz, Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós. Sabe o que levou Jesus a morrer antes do que era o previsto, quase? Porque até aqueles ladrões que estavam ali do lado, né, eles suportaram um pouco mais. Mas Jesus ele já estava morto quando eles foram lá para quebrar as pernas para morrer mais rápido, lembra? E a profecia dizia que não seria quebrado nenhuma parte do corpo de Jesus. E foi isso que aconteceu. Ele havia morrido já, porque imagina só o pecado de todo mundo, os pecados que ainda todo mundo ia cometer, todos estavam lá. Jesus estava pensando em todos e perdoando a todos e salvando a todos. Daquela época, os antes e os depois. Todos que confiaram na salvação de Jesus podem ser salvos, né? Mais uma coisa importante, que fala lá, o pecado como transgressão da lei de Deus é uma ruptura com o Evangelho, que pressupõe que a dívida
para com ele, mas Deus nos possibilitou a reconciliar consigo mesmo na cruz. Segundo Coríntios 5, verso 19. Cristo foi o pagamento do nosso resgate. Interessante que muitas pessoas falam em Jesus, falam em Cristo, falam que ele morreu, mas parece que não tem aquele valor profundo na espiritualidade dele, né? Não toca de tal forma que a pessoa mude. Esse é um problema, porque a gente deve ser tão grato a Deus pela preciosidade do sangue de Jesus derramado por causa de nós que estávamos em pecado e não tinham mais possibilidade de vida. E Jesus, que tinha toda a vida em si, veio, esvaziou-se, morreu para poder dar a vida que pertencia a ele e para nós. Então, assim, isso deveria ser uma coisa de dar grande valor, né? Não só, glórias a Deus, mas sair fazendo coisas que não dá glórias a Deus, que não honra a Deus. É um problema, né? Infelizmente. Então nós temos que realmente, de coração, aceitar a salvação e buscar agradar a nosso Deus todo dia para a gente poder. A salvação é o quê? A salvação é estar com Deus para sempre. Não é isso que é a salvação? Então nós temos que querer fazer a vontade de Deus. Cristo então foi o pagamento do nosso resgate. Vamos ler 3 versinhos agora, para ver 3 coisas bem importantes a respeito de Jesus. Romanos 3, 25, 1 Coríntios 15, 22 e Oséias 6, verso 7. Romanos 3, 25. Quem abrir em Romanos já fica ali por perto, que tem mais um versinho de Romanos, daí já lê os 2. Primeiro nós vamos ler Romanos 3, 25. Três, 25. Então, através da cruz, através da morte de Cristo, todos os pecados foram perdoados. E aqueles que você fez errado antes de você saber que estava errado, não vai contar, né? Porque você estava errado, talvez você estava, como tem muitas pessoas que estão numa religião achando que está tudo correto, mas infelizmente ainda não tem toda a verdade. Então Deus ele vai saber colocar ali a posição da salvação daquela pessoa. Se ela fizer tudo fielmente, mas não soube de mais nenhuma verdade, e ela fez tudo certinho, tem muitos casos assim. Tem casos de pessoas que moram num lugar onde que ninguém prega para ela, ela tem uma crença lá e ela vive daquele jeito, e Deus sabe qual que é a sinceridade do coração, né? Deus é o único que sabe a sinceridade do coração de cada pessoa. Ele não vai lá levar uma pessoa salva se a pessoa não quis nunca a salvação, e também não vai deixar uma pessoa que sempre quis a salvação e procurou agradar sempre a Deus e está pronta, ele não vai esquecer essa pessoa. Então nós vemos assim que Deus ele é justo e também é perfeito no seu julgamento, né? É o justo juiz. Vamos ler o 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Exatamente, olha só. Essa aí é uma notícia muito boa, né? Adão pecou e todo mundo tinha que morrer agora, porque Adão pecou. Aí veio Jesus e não pecou e morreu para nos salvar, e todo mundo pode se salvar por causa de Jesus. Amém? Isso aqui é a melhor notícia que nós podemos ter, né? Oséias 6, verso 7. Seis, 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se colocaram ruidosamente contra mim. Então, assim, falando do povo depois de Adão, o mundo ele não foi melhor, porque Adão ele começou a contar a história do erro deles e tal, e Adão e Eva já aguardavam que ia vir uma pessoa para salvar, que tinha sido prometido. Eles achavam que já era
dos seus filhos ali, né? Então, assim por diante, as pessoas foram aprendendo de Deus, mas através das escolhas, o mundo foi ficando mais para o mal do que para a salvação. E hoje acreditamos que as coisas ainda estão piores, porque a Bíblia relata assim que os salvos, eles são como um punhado de areia na mão. Se você for lá na praia pegar um punhado de areia na mão, é impossível você contar, é muito. Mas pensa que a Bíblia fala assim que o restante da areia do mar são os perdidos. É muito mais, né? Mas o amor de Deus alcançaria todos, se todos quisessem, certo? Vamos adiante e falar assim: as bênçãos da aliança eterna que foi ratificada na cruz para redimir o ser humano, restaurá-lo à herança eterna. Deus proveu 4 bênçãos da aliança. Essas 4 bênçãos são as seguintes. Não vamos ler os versos porque vai ficar um pouco longo, mas é a justificação. Quando a gente aceita Cristo, a gente não é justo. Ninguém de nós é justo, mas Cristo é justo. E então ele se coloca em nosso lugar, a justiça dele serve para nós. Então nós passamos a ser justos por causa de Jesus, né? Segundo passo, a reconciliação. Então Deus ele se coloca à disposição para ser o seu Deus, para ser alguém que te dirige a vida, mas se você quiser. E isso ele reconcilia. Você é pecador e Cristo é perfeito. Ele reconcilia você na perfeição dele, sabe? Terceiro passo é a santificação. Santificação é quando você entende o que Deus fez por você e você quer ser mais semelhante a Jesus, todo dia. Isso aí que é santificação, é a obra de um dia, de uma vida toda. Você aceitou Jesus, cada dia você vai ficar melhor se você continuar perto de Jesus. Aí você vai ficar melhor. Eu errei um negócio aqui, agora eu vou consertar porque isso aqui não está agradando a Jesus. Então eu vou fazer diferente de agora para frente. Essa é a nossa santificação, sem a qual ninguém vai ver a Cristo. Nós temos que santificar a nossa vida. Está lá em Levítico, está lá em Jeremias, está em Hebreus. Também existe uma coisa importante em relação a quando você é salvo. Quando você é salvo, é a mesma coisa que você encontrou um tesouro. Você agora está salvo em Jesus, a garantia é de Jesus. Você está salvo porque aceitou Jesus. Agora tem uma coisa que nós devemos de fazer quando aceitamos Jesus, quando achamos alguma coisa boa. É chamar outras pessoas que estão indo por uma direção errada e chamar e falar assim: aqui que está o caminho, aqui tem água, tem vida, aqui está o tesouro. É isso, então é a missão. E a gente sabe muito bem na missão que nós estamos envolvidos na missão. O que é a missão? É viver o Evangelho, pregar o Evangelho, de tal forma que as pessoas queiram ir até onde você foi, até onde Jesus está. Você levar as pessoas para Jesus é o Evangelho, né? Como que a gente fala assim, como aconteceu lá com os leprosos, né? Um leproso foi lá, Jesus curou, ele falou com outros, daqui a pouco apareceu 10 e assim vai. E a diferença está quando você encontra alguém que pode te ajudar e é agradecido. Tem a história daquele rapaz que era escravo e tinha lá umas pessoas dando os lances, né? E foi dando lance e um senhor lá deu o maior lance. E ele falava assim: eu não vou trabalhar para ninguém, não adianta você ficar dando lance, eu sou escravo, mas eu não vou trabalhar. Pode me pagar o tanto que quiser, eu não vou trabalhar. Quando então aquele homem comprou por um alto preço, ele falou assim: eu falei que eu não ia trabalhar, tá? Beleza. Daí o senhor falou assim: não, mas eu comprei para te dar a liberdade. De tão feliz que ele ficou, ele falou assim: não, agora eu vou servir o Senhor. É isso, quando você encontra Jesus, ele te dá uma liberdade. Mas pela liberdade que ele te dá, você vai querer estar perto dele. Você vai querer trabalhar para ele. Essa é a missão. Essa é a missão. Somos salvos por uma combinação de fé. Umas perguntinhas agora. Somos salvos por uma combinação de fé e obras. Fé no sacrifício de Cristo e obras de obediência aos mandamentos de Deus. É isso que é a salvação? Vocês entenderam bem? É assim, somos salvos por uma combinação de fé e obras. Não, mas presta atenção. No sacrifício de Cristo e obras da obediência aos mandamentos de Deus. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Segundo, somos salvos através do tamanho da nossa própria capacidade de ter fé. De jeito nenhum. Para você ter fé em Deus, você precisa confiar em todos os momentos. A fé ela vem pelo ouvir, pelo ver que Deus está com você, que Ele te protege, que Ele te cuida.
que você pode confiar nele sobre qualquer expectativa que ele vai, no momento certo, estar ali, honrar você, honrar a tua fé, que você acreditou nele, né? Somos salvos somente pela graça de Deus através da fé em Cristo. Isso é a maior coisa que acontece, a graça de Cristo. Nós não temos que fazer muitas coisas além de aceitar a Jesus e fazer aquilo que agrada a Ele. Então, Paulo em Romanos 8, 38, 39, só para encerrar, fala assim, ó. Ele falava: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Ninguém pode separar. Se alguém chegar aqui agora e falar assim, se você continuar na igreja ou servindo o teu Deus aí, fazendo essas coisas, você vai morrer agora, né? E se você morrer por Cristo, né? Paulo mesmo falava assim, para ele morrer era lucro. Para a gente que está num mundo tão mal, se precisar morrer por Cristo, é lucro. É difícil para nós agora, mas pensa que você fechou os seus olhos aqui da morte por causa de Jesus, a próxima face que você vai ver é de Jesus, e aí você vai ficar muito feliz em poder estar salvo. Então a salvação, irmãos, é algo assim que a gente tem que buscar com muita vontade. Se você pecar, não fica ouvindo o Satanás falar assim, você foi longe demais, Deus não vai mais te aceitar. Não é verdade. Deus é o Deus das oportunidades, é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, né? Então nós podemos confiar nele. Que Deus abençoe você e a mim, que nos dê essa capacidade de salvação hoje e sempre, né? Até o fim. Amém. Querido bom Deus, nós estamos muito felizes porque um dia o Senhor esteve aqui na terra e morreu por nós para que nós pudéssemos ter essa salvação tão especial, tão imerecida, mas que vem totalmente através da sua graça para cada um de nós. Nós queremos pedir que cada dia nós possamos acreditar na salvação, buscá-la enquanto há tempo, também falar às pessoas que estão precisando dela ao nosso redor, neste mundo. Por favor, ó Deus, esteja nos auxiliando para que nós nunca venhamos a deixar de buscá-la. E que a cada dia nós possamos estar encontrando em Jesus a nossa salvaguarda sobre todo o poder do mal nesse mundo e também estar buscando sempre o perdão em Ti para que a cada dia possamos estar mais uma vez sendo salvos por Ti. Esteja abençoando nossa semana, esteja abençoando nossa família, nossos planos, nosso trabalho, que todos nós possamos estar bem e abraçados com o Senhor, com Sua graça, passar mais uma semana feliz ao seu lado. Pedimos as Suas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.